Os debates sobre devemos ou não falar de sexualidade e identidade de gênero nas escolas, eles sempre esbarram numa questão que eu até acho bastante pertinente. O debate ele visa que a escola seja um ambiente de maior tolerância, que gere pessoas de mais tolerância para a sociedade. Mas muita gente que torce o nariz para essa conversa diz que ela não deve acontecer porque criança não tem sexualidade, que ainda está em formação, que criança não namora, portanto não existe criança gay, criança bi. Eles esquecem de falar, mas por essa lógica também não existe criança hétero. E aí quem entende o que está por trás dessa discussão sabe muito bem que falar de gênero e sexualidade nas escolas não significa sexualizar crianças. Isso não acontece de maneira alguma. Mas eu vou falar uma coisa. Eu concordo que não devemos sexualizar crianças. Mas eu vou dizer uma coisa. Sim, eu concordo que a gente deva ter aulas na escola falando de educação sexual e também falando de gênero e de identidade de gênero. Mas também concordo que criança não namora, que criança não tem sexualidade e que não existe uma criança gay, uma criança bi, uma criança hétero. Mas existe criança viada. E é disso que a gente vai falar hoje. Olá, meu nome é Renan Wilbert, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui a gente tem vídeo toda segunda, quarta e sexta, às 18 horas, com conversas que a comunidade LGBT precisa ter. Hoje eu vou falar dessa história de criança viada. Se não existe criança gay, hétero, bi, se criança não tem sexualidade porque ainda está em formação e criança não namora, como pode existir criança viada? Mas se você foi uma criança viada, você sabe muito bem que foi. E me diz aqui nos comentários se você foi. Diz aí, eu fui uma criança viada. Comenta aí, porque eu fui. Até hoje, a ciência não chegou numa conclusão de onde vem a sexualidade das pessoas, a hétero, bi ou homossexualidade. Alguns dizem que vem da genética, que você já nasce. Outros dizem que é algo construído ali nos primeiros anos da infância, que é determinado naquele ponto da sua vida. Outros dizem que pode ser um fator cultural, que todo mundo é fluido e todo mundo pode ser gay, hétero, bi, pan. Também tem os que dizem que é uma mistura desses fatores e cada vez mais cientistas acreditam nisso, que a sexualidade é formada por vários fatores e eu também acredito. Porém, a nossa sexualidade mesmo, ela normalmente só se demonstra a partir da nossa puberdade, que é quando a gente começa a desenvolver, a ter hormônios e começa a sentir atração, seja por meninos, seja por meninas, seja por pessoas em geral. E aí, alguns mais cedo, outros mais tarde, alguns com mais, outros com menos facilidade, começam a entender que existem algumas pessoas e alguns gêneros com os quais a gente se atrai e outros que a gente não se atrai. Apesar dessa sexualidade só acontecer na puberdade, existe uma tentativa de sexualizar as crianças, mas não é o que os conservadores falam. A tentativa de sexualizar crianças vem da sociedade heteronormativa. Quem nunca viu um menininho de 4 ou 5 anos que está no prezinho, e aí vai um adulto numa festa de família e pergunta: e aí, como é que tá a escola? Tem várias namoradinhas? Quantas namoradinhas você tem? Quem nunca ouviu alguém perguntando isso para um garoto? Quantas namoradas você tem? Isso, além de ficar empurrando a heterossexualidade goela abaixo da criança, já está ensinando o moleque a ser um machistinha, né? Dizendo que mulher é como se fosse um artigo colecionável, que ele pode ter várias. E aí tem uma menina e ela é mais animada, mais agitada e dizendo: essa daí vai dar trabalho quando crescer. E aí uma menina tá brincando com um menino, já dizem: ah, são namoradinhos, quando eles são só crianças querendo brincar. Pra mim, esse tipo de coisa sim é a sexualização das crianças e isso não é absolutamente nada legal. A gente tem que deixar as crianças demonstrarem sua sexualidade quando for pertinente a elas, quando elas se sentirem confortáveis com isso, quando o corpo delas e a maturidade delas assim quiser. Mas aí existe a tal da criança viada, e quase todo gay, especialmente afeminados, dizem que quando eram crianças viadas. E hoje a gente fala isso com um certo orgulho, a gente tomou isso pra gente, né? Mas vamos determinar aqui o que é criança viada. Criança viada não é um menino de 5 anos que olha para os outros meninos e já quer beijar na boca e namorar com eles. Alguns até podem ser, mas normalmente uma criança de 5 anos não tem interesse em beijar na boca e namorar. Nem uma criança viada. A criança viada nada mais é do que um menino
que não corresponde às expectativas criadas pela sociedade, pelos adultos dessa sociedade, do que seria o comportamento correto para um menino. Seja a forma que ele fala, seja os trejeitos dele, a forma que ele se mexe, as poses que ele faz, os interesses dele. E perceba que são coisas que não tem nada a ver com gostar de meninos ou gostar de meninas. Tem coisas a ver com o comportamento, as coisas que gosta de fazer. Mas existe uma expectativa de como um homem hétero se comporta e de como um homem gay se comporta. E quando uma criança, essa criança viada, começa a se comportar de maneira mais alinhada com o que se espera do comportamento de um homem gay, as pessoas, os adultos, já começam a ficar de olho. E assim, hoje, quando a gente já é adulto, a gente aprendeu a celebrar essa criança viada. A gente lembra com muito carinho de gostar de Sailor Moon e de Sakura, ao invés de gostar de Super Campeões. A gente lembra das músicas que a gente escutava, de a gente gostar de Spice Girls quando era criancinha. A gente lembra das poses que a gente fazia para as fotos, de brincar de desfile ou brincar do que for e achar isso muito legal. E hoje a gente consegue isso, mas depois de um tempo, depois de ter distanciamento daquilo e muitas vezes depois de terapia. Porque na época não era legal. E eu não estou dizendo que não era legal gostar daquilo era muito legal. O que não era legal era a forma como a gente era tratado por ter aquele tipo de gosto. Por não gostar do que as pessoas achavam que a gente deveria gostar só porque a gente era menino. Quando você é criança viada, você nem sabe que você é gay, você nem sabe o que é um gay. Mas você já sabe que existe um tipo de pessoa que é diferente e que essa diferença é alvo de violência. E você sabe que você demonstra características dessa diferença e por isso é alvo de violência de várias pessoas, inclusive de pessoas que dizem que amam você e que te ensinaram que você deveria amar também. Então, mesmo sem saber o nome, a gente já sabe o que é homofobia, a gente já sente a homofobia. A gente já sabe que pessoas veem coisas erradas em nós. E a gente ainda não sabe que não tem nada de errado nisso, então a gente começa a acreditar que tem alguma coisa de errado. E esse tipo de violência vem em todos os lugares. Muitas vezes na família, quando tem festa de família, reunião, aquele domingo, almoço, você faz alguma coisa, dá um grito assim, faz uma pose esquisita, aí algum homem ele faz uma voz mais grossa que é ridícula, que nenhum homem fala daquele jeito. Fica aí, rapaz. Pelo amor de Deus, parece um idiota falando, sabe? Ninguém grossa a voz assim. Tem que ser baixo, cara. Porque tem que falar que nem parecendo um brucutu. E aí, por mais imbecil que seja esse tipo de comportamento, dentro de casa, que é o lugar onde a criança deveria estar relaxada, onde deveria se sentir acolhida, ela entra em estado de alerta e fica o tempo todo pensando: será que eu posso fazer isso? Será que eu posso falar agora? Será que eu posso falar desse jeito? É extremamente estressante. E dentro de casa. E aí ela sai de casa e vai para a escola, que é um outro lugar onde a criança deveria aprender, deveria se divertir, deveria fazer amigos. E lá também, porque outras crianças que têm também pais machistas ou que olham para a TV e veem de repente um presidente sendo homofóbico, elas resolvem que aquela criança deve ser alvo de violência porque ela é diferente. Isso quando não tem professores, geralmente professores de educação física, mas professores de todas as matérias também fazendo piada homofóbica, achando que é extremamente engraçado, criando todo um ambiente que favoreça e que até estimule a homofobia, a LGBTfobia, que estimule o preconceito, que estimule a violência. E eu não sei como é hoje em dia, mas na minha época, coordenação era uma coisa que eu não fazia nada, né? Que eles estavam lá meramente para funções administrativas, que para cuidar das crianças que sofriam violência, não cuidavam. E aí o que acontece? Os dois lugares onde a criança passa mais tempo, que são os lugares onde teoricamente ela deveria descansar, aprender, brincar, ser feliz, são lugares em que ela é alvo de violência constantemente. Seja violência física, seja violência psicológica, seja até um terrorismo, né? De tipo, estão te vigiando. Isso é uma violência. É um estresse contínuo. E o que isso leva? Muitas crianças desde pequenas já são estressadas, são traumatizadas, vão mal nos estudos. Então, quando a gente fala de na escola a gente conversar com as crianças sobre não ter preconceito, sobre tratar bem as pessoas independente de sua sexualidade, não fazer piada desse tipo, não é para sexualizar as crianças, não é para tornar ninguém gay, tornar ninguém bi, tornar ninguém o que for.
É para tornar as pessoas mais felizes, é para fazer da escola um lugar mais seguro para todo mundo. Porque independente do que você pensa, você não é pai de todas aquelas crianças na escola e você não pode definir que algumas crianças têm menos direito à segurança, dignidade e respeito do que a sua criança. E porque quando a gente fala de uma criança viada, a gente não está falando de um menino que quer namorar com o seu filho. A gente não está falando do menino que quer beijar na boca do amiguinho. A gente está falando do menino que só quer brincar e ser feliz do jeito que ele é, mas ele está morrendo de medo de apanhar, de perder o amor dos pais, de ir para a escola e de novo levar uma bolada na cara, levar soco e a escola não fazer nada. Quando a gente fala de criança viada, a gente está falando de uma criança que não entende por que ela recebe tanto ódio dos outros. Porque no fim das contas, essa criança e todos nós, a gente só quer ser quem a gente é e não sofrer violência por isso. E para isso, se muitas famílias estão falhando em ensinar respeito, em ensinar não violência para suas crianças, a escola precisa intervir. Então a gente precisa falar disso nas escolas, pelas nossas crianças, por todas as nossas crianças. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Eu queria trazer esse assunto justamente no Dia das Crianças, porque a gente tem que falar de como crianças LGBT, hoje eu falei especificamente da criança viada, mas existem as crianças trans, as meninas que mais tarde vão se descobrir lésbicas, e todas essas crianças estão sofrendo violência nas escolas e muitas delas também dentro de casa. E é um assunto que a gente precisa falar, porque a gente precisa que essas crianças estejam vivas para se tornarem adultas um dia. E quando elas se tornarem adultas, elas terem o mínimo de trauma possível. Porque se a gente não fizer nada, essas crianças, as que chegarem vivas, vão estar traumatizadas. Então, é pela segurança, pela vida e pela saúde física e mental dessa galera que a gente precisa trazer esses assuntos. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se você gostou e se você quer ter mais conteúdos como esse, não deixe de se inscrever aqui no canal, nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!